Senhor, a todos que estão nos assistindo, que alegria poder estar com você. Aqui é o Juninho Espírito Santo, de Telemaco Borba, Paraná. E hoje nossa lição, primeira lição de 2021, a pré-aula, a aula que vai acontecer no domingo, Escola Bíblica Dominical. E nós estamos alegres por dia 31 estar gravando esse vídeo. Esse vídeo que nós vamos falar da lição de jovens. Essa lição que é escrita pelo pastor Marcos Tedesco, meu amigo, que Deus abençoe a vida do pastor Marcos. Estaremos fazendo alguns comentários dentro dessa lição que ele escreveu e que ele tem gravado. Acho que ele gravou o vídeo também, ele gravou o vídeo também dessa Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, né, eu tenho o livro dele, divulgar aqui, Líderes Educadores Cristãos, livro do pastor Marcos Tedesco, da editora Santorini. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele. E esses dias ele gravou para o nosso canal, tá lá no canal, uma palavra que eu tinha pedido para ele gravar a respeito do nosso canal. Eu agradeço em nome de Jesus. A lição eu ainda tenho no computador, não consegui adquirir ainda, mas temos aqui no computador e vamos falar a respeito. Essa lição número 1, ela diz assim: o que significa orar? Primeiro, a oração é a chave para todos os problemas, para resolver tudo. Oração é algo que precisamos, a nossa vida sem oração não chega a lugar nenhum. Nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. É um canal, é uma forma de nós conversarmos com o nosso Deus, que é o nosso amigo. O texto do dia, ele está escrito assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. O Senhor, ele ouve a oração de todos aqueles que invocam. A síntese da lição: a oração é uma ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática deve ser uma constante na vida do crente, que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. Desfalecer é não desistir, não parar, não abandonar a causa daquilo que você tem clamado, que você tem pedido, que você tem falado com Deus. E o relacionamento, se você tem um amigo, se você tem o Senhor como teu amigo, é claro que você precisa conversar com esse amigo. Amigos que não se relacionam, não conversam, há uma dúvida nessa amizade, né? Mas o relacionamento mais íntimo com Deus é essa constante prática na vida do crente de conversar com Deus. Os objetivos aqui, o significado para conhecer sobre a oração, entender que nem todas as orações são respondidas por Deus e perceber a necessidade de orar sempre. E isso é interessante, dessa necessidade de orar, porque alguém pensa assim: nossa, eu tenho que me fechar e orar, só Deus vai receber essa oração. Não, constantemente, quando você conversa com Deus, você pode parar, você está trabalhando, conversa com Deus também no seu trabalho, conversa em todos os lugares, no carro, onde você estiver caminhando, é uma conversa com Deus, é uma oração com o Senhor. Claro que a Bíblia diz ali para nós fecharmos no quarto, orarmos, buscar o nosso Senhor em oculto, Ele vai nos responder também, mas quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, andamos em todos os lugares, e falando com Deus, Ele responde também, ouve a nossa oração. O primeiro tópico aqui vai dizer assim: qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Qual a finalidade da oração? Para que serve a oração? E aqui diz, o pastor Marcos escreveu aqui: a espiritualidade é a parte essencial do homem e justamente por isso, só no relacionamento com o espiritual é possível ser estabelecido o verdadeiro sentido da vida humana. É a forma com que nós vamos orar. É o relacionamento de nós com Deus através da oração. E aqui diz que a oração é a mola propulsora das forças que recebemos do alto, com a finalidade de enfrentar os desafios diários e manter uma vida de esperança que nos traz a paz. Então, quando oramos,
o Senhor nos renova, quando sentimos a presença do Espírito Santo em nossa vida, há um renovo. E esse relacionamento nosso com o Senhor, o Espírito Santo que intercede, que leva as nossas orações, que coloca as palavras em nossos lábios, em nossa boca, e aí nós oramos. No tópico 2, oração, desejo de relacionamento com Deus. Como é bom podermos sentar ao lado de uma pessoa amiga e confiadamente abrir o nosso coração. Aqui nós vemos, se nós sentamos e conversamos com alguém, abrimos o nosso coração, Deus ele se alegra quando nós queremos ter um relacionamento com Ele e nós falamos para Deus: olha Deus, eu estou passando por isso, por aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, eu te adoro, te louvo, mas há um relacionamento, há uma conversa com Deus, e isso faz com que o Senhor se alegre. E aqui ele diz até, assim, ele comenta aqui, as angústias do dia a dia, se nossa prática é válida para os relacionamentos que estabelecemos com pessoas falíveis e limitadas, como cada um de nós, imagine quão supremo será conseguirmos manter uma rotina semelhante com o nosso amado Pai. Então, quando nós temos esse relacionamento, essa conversa, essa rotina de falar com Deus, isso se torna excelente para a nossa vida. Então, a oração está escrito aqui que é, antes de tudo, diálogo. Então, é uma conversa com Deus. Nós estamos conversando com o Senhor. E aqui o pastor Marcos ele comenta: quando Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, uma das primeiras evidências de tal fato foi a tentativa de esconder-se da presença de Deus. Já ao falarmos de Moisés, percebemos alguém que conversava com o soberano face a face. Sendo assim, os resultados de hoje nos inspiram em nossa forma diária de comunhão com o Pai. Olhando eles, essa face a face, essa comunhão, essa busca, nós observamos esse relacionamento com Deus. O que nos leva a orar, antes de eu ler até o texto aqui, o que nos leva? Desespero nos leva a orar, alegria nos leva a orar, conversa com Deus. O que nos leva a orar é o desejo de conversar com Ele. E aqui diz, os motivos são muitos, embora o principal motivo deveria ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai. Então, o desejo maior deveria ser de adorar Ele, conversar com Ele, ter um contato com Ele. Só que nós vemos que aqui até diz, na palavra de Deus, encontramos exemplos de situações que levavam homens e mulheres a dobrar os joelhos diante do Pai, entre eles Joquebede, Davi, Elias e Daniel. O que eles tinham em comum? Um profundo desejo de serem por Deus ouvidos. Esse era o desejo deles. E aqui diz que até Jesus, em sua trajetória terrena, constantemente buscava o Pai. Ensinou o pessoal, os discípulos lá, falou sobre isso, os discípulos, que eles deveriam buscar esse contato, esse relacionamento, essa oração. Ele buscava, ele ensinou como deveria ser essa busca ao Pai. E aqui ele diz que quando tudo está bem, quando tudo ia bem, quando grandes desafios se aproximavam, então quando nós vemos aqui que várias formas, e diz aqui também, quando as lutas eram mais intensas e em momentos em que envolviam curas e milagres. Então, a conversa era constante, precisava ter constância nessa conversa com o Senhor. E aqui, na oração, o coração é aquecido e a nossa alma percebe o Deus que se inclina e promove o aquietar da nossa alma. Que tremendo isso. E aqui no tópico 2 ele vai dizer: Deus responde todas as orações. Segundo a sua vontade, Deus tem para cada um de nós o melhor naquilo que você ora. Melhor do que possamos imaginar, diz aqui. Porém, muitas vezes teimamos em não dar liberdade para o agir divino. Pedimos as coisas para Deus e não entregamos nas mãos dele. Esse é o problema. E aqui diz: fazemos nossos planos, executamos os nossos projetos, porém damos pouco ouvidos à voz do Espírito Santo. Às vezes não é o projeto que ele quer para mim e para você. Por isso precisa a oração, para saber o que Deus quer de nós.
E aqui ele vai dizer também assim, os resultados amargos são por vezes degustados de forma indigesta, porém inevitável na lei da semeadura. Deixemos que a vontade de Deus seja suprema em nossas vidas e façamos dos nossos anseios edificações sólidas, onde as bases estão em um relacionamento sadio com o nosso amado. Precisamos ter esse relacionamento, então, com o Senhor. E na continuação aqui, o finalzinho vai dizer assim, a pergunta inicial já não teria tanta importância, enfim, seja feito a tua vontade. Assim até a comunicação, seja feita a tua vontade. A oração, ela precisa, nós podemos pedir, mas seja feito a vontade do Senhor. Precisa acontecer isso na nossa oração. Precisa haver essa fala em nossa oração, esse desejo de ser a vontade do Senhor. O subtópico 2, ele vai dizer assim, diálogo, não uma lista de pedidos. Voltamos à questão da essência do que é oração. É uma experiência maravilhosa que pode ser experimentada pelo cristão a qualquer momento, pois se trata de uma manifestação, consequentemente, do relacionamento e da intimidade entre o Criador e a criatura. Então precisa ocorrer esse diálogo, é bom isso. Daí diz aqui, agora imagine a seguinte situação, você tem um grande amigo que marca um horário para visitá-lo, você está ansioso para recebê-lo, ouvir todas as novidades, expressar o quanto a amizade entre vocês é genuína, ele chega, te cumprimenta, inicia tão aguardada conversa, olá meu amigo, eu preciso disso, eu quero aquilo, me ajuda nisso, me livra daquela enrascada e tchau. Daí você fica, tá, a vontade natural que teríamos é única, a de fugir imediatamente. O medo mas aí você precisa, às vezes, ser amigo para você ter um relacionamento, uma conversa. É tão bom você conversar com seu amigo. E aí, tudo tem seu tempo determinado, outro tópico. Cada vez que Deus nos diz não devemos pensar cada vez que Deus diz não, ponto. Devemos pensar do que Ele está nos livrando naquele momento. Então, às vezes o não para nós, ele judia, mas é o não que é o melhor para nós. Por isso precisamos conversar com Deus. Nosso Pai conhece cada fio de cabelo de nossa cabeça. Cada fio. E de igual forma, vê amplamente cada momento de nossas vidas, presente e futuro. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então Deus nos conhece. E a Bíblia Sagrada, ele fala aqui que tudo revela, né, em Eclesiastes 3:1, que tudo tem um tempo determinado. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. O tópico 3 é o dever de orar sempre e não desfalecer. Que clamaram a ele de dia e de noite. Certa vez, Jesus contou uma parábola que versava sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A narrativa falava sobre o sofrimento de uma viúva, mas nas mãos de um adversário e a sua busca por justiça. Para complicar ainda mais, que o texto diz, o cenário, o juiz para o caso em questão não temia Deus. Só que tanto ela insistir, tanto, o juiz falou, tá, de tanto aquela mulher insistir. Então isso também nos ensina que devemos orar sempre, não desfalecer como aquela mulher, que acabou ela insistindo, ele entregou nas mãos dela. É claro que nós temos que entender que existe a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus. A vontade diretiva é aquela que tem para nós mesmos, seja feita a tua vontade, Senhor. E a permissiva de tanto eu e você, eu quero, Deus fala, tá aqui. E aí nós não sabemos às vezes como resolver certas coisas. Então Jesus aqui, ele ensina, no sentido desse texto, ele ensina para não desfalecer, para continuar firme, constante, buscando, orando, pedindo. Na Bíblia há um imperativo bastante conhecido, orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Esse texto nos revela que devemos em oração permanecer na presença do Pai todo o tempo. Não é em uma postura formal de oração, mas em um verdadeiro estilo de vida em oração. É aquilo que eu falei para você, falando, orando, intercedendo, conversando com Deus e dando glória para Ele em todo momento. Subtópico 2, quando as lutas parecem não ter fim. Existem momentos em que as nossas lutas e dificuldades cotidianas parecem não ter fim. Jesus mesmo nos disse que no mundo teremos aflições. João 16, versículo 33.
mas também ele nos instrui a termos bom ânimo, inspirados na sua grande vitória sobre o mundo. Observar que ele venceu. E nós também haveremos de vencer, mas não devemos desfalecer. Temos que continuar orando no meio dessa luta, dificuldade. E aí diz a mulher da parábola, frente a tantas lutas, não desfaleceu e buscou insistentemente a justiça, apesar das circunstâncias. No Antigo Testamento, uma história também nos permite perceber o quanto Deus é misericordioso e socorre os que lhe buscam. A viúva que tinha apenas um pouquinho de azeite na botija, um texto conhecidíssimo. A mulher havia ficado viúva, atravessava uma grave crise financeira e corria o risco de perder os filhos para a servidão e, para complicar ainda mais, tinha apenas um pouquinho de azeite em casa. Aqui está escrito, o pastor Marcos escreveu. Mas para Deus foi o suficiente para o milagre. Não devemos nos assombrar com o tamanho das tormentas. Tem hora que assusta, mas Deus, ele tem todo o controle e cuida de nós. Toma conta de nós. O que nós devemos fazer é orar. Todo tempo orar, pedir ao Senhor. E aqui diz: mas se depositamos nossas esperanças em Deus, as lutas terão fim e no tempo certo cantaremos o hino da vitória. Lembrei da Cassiane, o hino da vitória. Terceiro aqui, subtópico último, vamos ver o que ele vai dizer. Oração e fé. Na Bíblia encontramos uma importante orientação. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, Hebreus 11:6. Esse é um fato muito relevante para a qualidade da nossa relação com o divino. Então, nós temos que crer. A fé natural é igual, pessoal, eu creio em Deus. É uma fé natural, creio em Deus, mas não é essa fé natural, creio em Deus. Todo mundo fala, creio em Deus. A maioria, só um ateu que fala, o resto fala, creio em Deus. Mas, realmente, ter uma fé, acreditar que Deus existe e que Deus vai fazer. E aqui diz que não devemos amparar nossa fé no mundo exclusivamente físico. O nosso relacionamento com Deus precisa estar amparado na dimensão espiritual. Não é só dizer que crer em Deus, mas ter esse relacionamento com Deus. E aqui diz que na parábola que analisamos, o ponto central repousa na fé. Será que em nosso cotidiano conseguimos exercitar a nossa fé a tal ponto de nos movermos amparados por ela? Então, a nossa vida precisa ocorrer realmente fé. Realmente acreditar no Senhor, no seu poder, na sua força e naquilo que Ele tem para fazer para nós. Que possamos orar movidos por uma fé inabalável e almejar viver a cada segundo uma relação de profunda intimidade com o nosso Pai Celestial. Não devemos parar, não devemos desistir. Que nós possamos continuar essa busca. E a conclusão aqui, não esqueça de dar o teu like lá, de assistir o vídeo, de divulgar o canal. Conclusão, o verdadeiro sentido da oração foi o tema que nos conduziu durante esta primeira lição. Pudemos perceber que a oração tem profunda relação com a essência do verdadeiro cristianismo. E a forma como nós, seres humanos, podemos nos aproximar do Pai amado e abrir os nossos corações em meio a palavras simples, porém repletas de sentido. E essa é a lição. A próxima lição nós vamos falar de Abraão, a vida de oração de um homem de fé. A próxima lição, e eu já agradeço você. Repito, feliz ano novo para você. Você tenha fé, que você venha crer, venha acreditar que o Senhor, Ele vai fazer grandes milagres e maravilhas. Mas acredite, creia, creia. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida do pastor Marcos, que escreveu essa lição. Lembrando, né, vou de novo aqui fazer a propaganda do livro dele. E Deus abençoe a todos vocês que têm acompanhado o canal Juninho Espírito Santo. Conto com vocês nesse ano de 2021. Conto com a tua inscrição, seu like, seu comentário. Conto com as suas orações também. Um abraço, paz do Senhor e até.